Eu sou esse pato quando começa a esquerda a brigar com a esquerda, cara. E tá tendo uma treta boa, cara. Uma treta boa. O Ciro Gomes foi pra cima do Lula. Foi pra cima do Lula indignado e mais uma polêmica. Aliás, o Ciro Gomes ele fez uma movimentação muito interessante dentro da própria esquerda. Ainda que não seja o meu espectro político, vocês sabem disso. Deixo isso sempre muito bem claro. É inegável que ele fez uma leitura interessante. É inegável que ele captou a simpatia e captou, no mínimo, o respeito por parte de outras pessoas que não se cegam ao lulismo. E eu, particularmente, não gosto dessa ideia de fechar os olhos para as ideologias e abraçar um homem e dizer que ama. Eu não vou amar homem. Não tem problema nenhum com quem ama. Sejam felizes. Mas amar homens, eu amo ideias. E sempre amo ideias, projetos, pessoas unidas em nome de um único ideal. E o Ciro Gomes fez isso. Viu que o PT e o Lula só pensavam neles próprios e saiu, correu por fora. Se ferrou eleitoralmente, mas pelo menos dorme hoje com a cabeça tranquila no travesseiro. Projeta para nós aí, Dudu. O primeiro de hoje. Estrangeiro ao meu país e terá na defesa do meu país. Então eu acho um equívoco grosseiro, já chamei de burrice, e não me arrependo de nenhuma palavra que eu disse, você confraternizar com uma potência estrangeira que está atacando o Brasil. Ponto final. Agora, é com o Brasil, não é com o governo Lula. O governo Lula é corrupto, neoliberal, destroçou o Brasil, e esse é um problema que nós temos que ter clareza. E ele agora achou uma oportunidade de ouro. Ao invés de explicar a roubalheira dos aposentados, na hora que o Trump fez essa bobagem contra o Brasil, o Lula, se você perceber, vocês da imprensa todos estão distraídos. Ninguém mais fala. Cadê a roubalheira dos aposentados? Ninguém vai dizer mais nada. Ninguém vai dizer mais nada. Roubaram dos aposentados, meu irmão. Falta o que mais? Não. O Trump vem do estrangeiro, faz um ataque, o Lula faz o quê? Espertalhão como é. Agora é o defensor patriota do Brasil. Quando é, na verdade, um grande picareta. Não é? Que paulada, hein? A Sandra me quer mais perto e eu sempre obedeço vocês. Que paulada que foi isso aí, hein? Meus amigos, eu tenho muitas críticas ao Ciro Gomes, mas se teve alguém que soube ler bem a situação que ficaria o Brasil, foi o Ciro Gomes. Desde o início. Desde as eleições. Já entro no assunto do INSS, mas pode emendar no segundo vídeo para nós. Fala justamente sobre isso que eu estou avisando vocês. Ciro leu muito bem exatamente o que aconteceu no governo Lula. Vai pegar o quê? Vai ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro. Vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia, dizendo que defende negro. Vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Não é exatamente o que o Lula está fazendo? Entregar o orçamento para o Centrão, não governar o país, viajar ao estrangeiro dizendo que ele é inocente, foi vítima de perseguição política. Não é exatamente o que ele está fazendo? E ainda tinha mais um vídeo dele, do Ciro Gomes, também falando sobre a inflação. Que a taxa de juros ia ser lá no alto, que a inflação ia ficar oscilando, mas que a inflação dos alimentos ia ser um desastre e que a taxa de juros ia ficar nas alturas, não interessasse quem fosse. Bombando. Impressionante. Mandou muito bem o Ciro Gomes nessa análise. E agora se tratando sobre esse esvaziamento de pauta do INSS. É algo que a gente já desconfiava. Essa CPMI do INSS, ela ocorreu em um momento que era para mascarar o duelo político que estava acontecendo no país. Que era para tirar um pouco as pessoas do foco, para que elas não conseguissem focar em nada. E vocês podem perceber que misturou a ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, misturou a Lei Magnitsky, misturou a inflação nos alimentos, misturou muita coisa, misturou o julgamento do Bolsonaro, tudo ao mesmo tempo. E agora eu digo para vocês, algum lugar a mídia não vai cobrir. Algum assunto tu não vai conseguir acompanhar. E como todo mundo sabe que quando o assunto é CPMI, a gente só tem uma dúvida, qual vai ser o sabor da pizza? Lá no Rio Grande do Sul a gente come de coração, né? De picanha. Aqui em São Paulo eles têm pavor disso. Mas é a única dúvida que a gente tem quando começa uma CPMI, correto?
qual vai ser o sabor da pizza. Eu não lembro qual foi a última CPMI que trouxe grandes resultados para a sociedade. Eu não lembro. E a princípio, e eu que sempre critico aqui a direita, o PL, o Republicanos, o União Brasil, esses partidos que se dizem de direita, aqui vai um elogio. A articulação que foi realizada às pressas com interesses escusos, é óbvio que foi por interesses escusos, mas que foi articulada às pressas para que mudasse o poder da CPMI e do INSS, eu vou dizer para vocês, a CPMI e do INSS não era para ter dado nada. Nada. Ainda não deu resultado, não, mas pelo menos tem gente sendo investigada. Pelo menos tem gente sendo chamada. Pelo menos tem gente dando justificativa contraditória. O Carlos Lupe tá se... Desculpa a expressão. Ele tá se esmerdalhando todo. Para quem não sabe, o Carlos Lupe é o presidente do PDT há 200 anos. Né? Ministro, amigo fiel do Lula. Ministro da presidência. Ex-ministro da presidência, porque caiu. O careca do INSS tá se esmerdalhando todo. E tinha tido uma reunião com o Hugo Mota, que é um bosta. E essas palavras são responsabilidades inteiramente do meu CPF. O Hugo Mota é um bosta. Vocês falam que eu fico pequeno na tela às vezes, né? Vocês falam. O Hugo Mota, ele fica pequeno na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Uma função que é indispensável para o país. Ele é um anão, ele é um minúsculo. Ele é um goblin na cadeira. Não cabe na cadeira. É minúsculo. Se contradiz, não consegue sentar, é mandado por um, mandado por outro, não tem personalidade nenhuma. Isso prejudica muito o país, porque é um país que a gente não sabe para onde vai, um país que a gente não sabe por onde vai, isso impacta inclusive no supermercado, na inflação de alimentos, na inflação de eletrodomésticos, vai alugar um apartamento, vai comprar um carro. Um país com segurança não tem investimento, não tem geração de emprego, não tem produtividade. E o Hugo Mota não consegue trazer nenhum tipo de previsibilidade enquanto estiver sentado naquela cadeira. Tem uma expressão que eu escuto por aí, que eu gosto muito, que ele é um ex-presidente em exercício. Ele tá só cumprindo tabela. Não sei se vocês gostam de futebol, mas sabe quando o time ainda tem mais 10 jogos e mas já não consegue mais nada no campeonato? Não vai ser rebaixado para outra divisão e também não consegue mais ser campeão. Então ele fica ali jogando aqueles 10 jogos assim, ó. O torcedor já não vai mais no estádio, já começa a botar o time B, o time C, dá férias antecipadas para um e para outro porque não tem mais nada. O Hugo Mota é esse. Uma hora ele senta com o Lula, daí trai o Lula fica brabo. Daí uma hora ele ganha o voto dos bolsonaristas, trai os bolsonaristas, eu não imaginava que ia me trair. Ele trai todo mundo, menos os seus padrinhos políticos. Arthur Lira e Davi Alcolumbre. Que os dois ali se repartiram, né? Cada um pegou um lado do Hugo Mota e uma hora ele olha para... Cada hora ele olha para um lado, para saber quem ele vai mandar. Mas eu tava falando do Ciro Gomes. Então é uma função, e essa CPMI do INSS pode ser que tenha alguma luz no fim do túnel, porque, primeiro, parece que a pauta da anistia vai ser enterrada. Vai ser enterrada. Então teve aquele problema de trocar a PEC da unidade pela nossa liberdade, pela anistia, coisa que eu sempre fui contra. Não vale a pena. Não vale a pena, na minha opinião. E parece que nem a anistia agora eles vão ter. Parece que antes, a grande questão é que eles queriam anistiar o Bolsonaro. Daí falaram, não. O Bolsonaro não vai dar para anistiar, depois que passou a PEC da blindagem. O Bolsonaro não vai dar, mas talvez eu ainda cumpra a parte do acordo, que é a redução da pena. Nem a redução da pena agora é uma certeza a mais. Então a direita que se uniu com o Centrão, Bolsonaro já vai ficar inelegível. Agora faltam mais duas pautas. Saber se vai conseguir prisão domiciliar e redução de pena, ou, no mínimo, redução de pena para os presos do dia 8 de janeiro, muitos injustamente. Eu posso dizer que a maioria injustamente. A anistia ampla, geral e restrita? Não. Quebrou o patrimônio público, tem que pagar por patrimônio público quebrado. Quebrou um relógio? Paga pelo relógio que tu quebrou. Essa é a minha opinião. Não é análise. Essa é a minha opinião. Quando eu falo a minha opinião, eu falo para vocês. Minha opinião é essa.
A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Se é justo que as pessoas fiquem lá trancadas, muitas delas perderam no bolo? Claro que não. É justo, estamos falando em aposentado, que diversos aposentados tenham sido alimentados por senhor Braga Neto, de que haveria um golpe de Estado. Fique aí na frente, os idosos lá tomando sol, chuva, temporal nas costas, muitos deles sendo presos injustamente, e depois o Braga Neto só sumir e deixar as pessoas abandonadas a Deus dará, tendo que responder na justiça por crimes que elas foram endossadas a cometerem? Muitos idosos desacreditados com o futuro do Brasil, porque sabiam o governo corrupto, ladrão, bandido que estaria vindo, que é o governo atual, mas também foram iludidas pelo outro lado. Eu adoro bater em todo mundo, cara. Eu me sinto, me dá uma paz de espírito. Me dá uma paz de espírito. Daí todo mundo fica bravo comigo, mas eu durmo tranquilo e sei que eu estou trazendo a informação para vocês da forma mais ampla, geral e restrita. A informação, sim. A informação tem que ser dessa forma. Diga, 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 diga.